Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Nós vamos trabalhar hoje mais um conto de Seminário dos Ratos de Lígia Fagundes Telles, que é o texto Pomba Enamorada ou Uma História de Amor. Vamos falar sobre esse conto um pouquinho? A história começa, né, olha só, assim, com a protagonista, a nossa pomba enamorada, tá? Ela conhece um tenor no baile da primavera, onde é coroada princesa. Encantada por ele à primeira vista, acredita que o amará para sempre. Durante a conversa, ele faz comentários irreverentes sobre a rainha do baile e diz não acreditar em signos, o que a faz hesitar. Quando ele sai para fumar, ela se arrepende de tê-lo deixado ir. Mais tarde descobre que ele foi embora, acompanhado de outra mulher, e decide procurá-lo, encontrando-o trabalhando em uma oficina. Ele a trata com indiferença e pede que deixe seu telefone, mas nunca retorna a ligação. Determinada a conquistá-lo, a jovem tenta de diversas formas chamar sua atenção, desde telefonemas anônimos até promessas a Santo Antônio. Liga para a oficina diversas vezes, mas finalmente consegue falar com ele. Assusta-se com seu tom rude, com a ajuda de Rony, com a ajuda de Rony, um amigo solitário, faz declarações indiretas e envia dedicatórios no rádio. Mesmo assim, Antenor mantém-se indiferente e até irritado com sua insistência, deixando claro que não deseja envolvimento com ela. Ela se entrega a gestos românticos, desesperados, como escrever cartas e tricotar um suéter para ele, mas nada surte efeito. Na esperança de vê-lo, compra um ingresso para o baile das hortênsias e aguarda ansiosa sua chegada em vão. Ao perceber que suas tentativas são infrutíferas, recorre a simpatias e feitiços sugeridos por conhecidos, mas recusa os mais cruéis, pois ainda o ama profundamente. A notícia do casamento de Antenor chega como um golpe devastador. Sem esperança, entrega-se ao desespero e tenta o suicídio ingerindo soda cáustica, mas é socorrido e sobrevive. Durante sua recuperação, recebe o apoio de Gilvan, um homem bondoso que acaba se tornando seu marido. Embora afirme ter esquecido Antenor, a lembrança dele persiste em pequenos gestos, como bilhetes e cartões que envia discretamente. Com o tempo, ela constrói uma vida estável ao lado de Gilvan, tem filhos e se adapta à nova realidade. Mesmo assim, mantém uma ligação silenciosa com o passado, enviando mensagens ocasionais para Antenor, que agora vive em Piracicaba com sua esposa e filhos. Em uma dessas cartas, anexa um amor perfeito, seco, simbolizando o sentimento que, apesar de sufocado, nunca morreu completamente. O tempo passa e a vida segue. Em um momento de brincadeira, durante o noivado de sua filha, uma cigana lê seu destino e prevê que um homem do passado retornará para mudar sua vida. A previsão a intriga, mas ela finge desinteresse, afirmando que essas coisas não a afetam mais. No entanto, a curiosidade fala mais alto e, no dia indicado, veste-se elegantemente e decide ir à rodoviária apenas para ver se a profecia se concretiza. O horóscopo daquele dia indicava sorte e a expectativa cresce conforme ela observa os ônibus chegando. Seu coração bate mais forte diante da possibilidade de reencontro com Antenor. Seu olhar se fixa na multidão e ela aguarda entre ansiedade e descrença para descobrir se o destino ainda guarda algo reservado para ela e seu amor do passado. Assim, a história de uma paixão obsessiva, repleta de ilusões e decepções, culmina em um momento de incerteza e esperança. Mesmo tendo seguido adiante, a protagonista carrega em si as marcas de um amor que nunca conseguiu se apagar por completo, deixando ao leitor a dúvida sobre o desfecho final
dessa espera, é óbvio que nada aconteceu, né? Isso é o lógico, né? Mas é interessante mostrar como ela viveu uma fantasia, né? Essa fantasia constante, mesmo com forma de fetiche, tá? Mas que dava a ela a esperança, que compensava a decepção de um amor rejeitado, né? Isso daí sempre acontece. Vamos lá, vamos ver a sequência cronológica agora detalhada do conto. Vamos ver o que aconteceu claramente. Então, primeiro, baile da primavera. A protagonista, nossa Pomba, é coroada princesa e conhece Antenor. Encantada, acredita que vai amá-lo para sempre, mas ele logo se desinteressa e sai contra a mulher. O primeiro fato. Depois a busca por Antenor. Após o baile, ela descobre onde ele trabalha e vai até a oficina, mas ele não a reconhece e apenas pede seu número sem intenção de ligar. Ele não liga. Telefonemas frustrados, ela liga várias vezes para ouvi-lo, mas quando finalmente fala, ele a trata com grosseria e pede que não ligue mais, né? Ou seja, aquele assédio contínuo. Tentativas espirituais, né? Desesperada, recorre à igreja dos enforcados, acende velas e faz novenas para Santo Antônio na esperança de que ele a procure. Não acontece nada disso, tá? Mensagens românticas. Escreve 14 cartas para Antenor, algumas inspiradas em livro erótico, mas rasga as mais ousadas e envia apenas as românticas. Dedicatórias no rádio. Pede para o amigo Rony para ligar para um programa de rádio e dedicar um bolero para Antenor, mas ele responde furioso, mandando que ela o esqueça. Encontro na chuva. Após terminar um vestido novo, vai à oficina para abordá-lo na saída. Está chovendo forte e ele a trata friamente, pedindo que o deixe em paz. A última esperança no baile das hortênsias, né? Compra um ingresso para ela e passa a noite esperando sua chegada. Mas Antenor não aparece, né? Comprado para ele. Feitiços e simpatias. Em desespero, busca ajuda com o pai, Fusô e Alzira, que sugerem simpatias pesadas, como costurar a boca de um sapo, mas ela se recusa, também não é nada para desespero assim. Né? E aí vem a notícia do casamento. Rony conta que Antenor vai se casar. Devastada, a protagonista tenta simpatias mais leves e oferece doces para Cosme e Damião. Então vejam só, ela vai atrás do quê? De ritos africanos, da Umbanda. Tentativa de suicídio, ao saber que do casamento, bebe soda cáustica, mas sobrevive e sai do hospital amparada por Gilvan e Rony. Soda cáustica. Bilhete para Antenor. Escreve para Antenor, contando sobre sua recuperação e dizendo que vai se casar com Gilvan, esperando uma reação, mas ele ignora. Óbvio. O casamento com Gilvan aceita como marido, mas na noite de núpcias ainda pensa em Antenor. É a tentativa só de substituir uma pessoa por outra. Aí vem o nascimento do Gilvanzinho. Tá? Tem um filho e, por hábito, escreve para Antenor contando sua felicidade, mas risca a assinatura de Pomba Enamorada. Né? Como ela se apresentava para ele. Tem a segunda gravidez, ao engravidar novamente, envia uma carta a Antenor com um amor perfeito seco, desejando-lhe felicidades. Forma de dizer que o amor ainda persiste. Tá? Vida seguindo em frente, o noivado de sua filha Maria Aparecida, tá? Pede a uma cigana que leia sua sorte apenas por brincadeira. Resultado, previsão da cigana, a mulher diz que no próximo domingo um homem mudará sua vida. Ele chegará em um ônibus amarelo e vermelho, tem cabelos grisalhos e um nome começado com A. Ela já pensa no Antenor. Tá? Resistência inicial, o protagonista ri, dizendo que já não acredita mais nessas coisas, mas a curiosidade fica. Decisão de ir no dia previsto, veste um vestido azul turquesa, confere o horóscopo
e decide ir à rodoviária. O desfecho, a história termina deixando implícito que, apesar de tudo, ela ainda guarda esperança de reencontrar Antenor ou viver um novo amor, mas nada disso daí acontece. Tá? Então, gente, é compreender como é que essa situação ocorre na cabeça dela, né? Ou seja, como é que ela vai lidar com isso, não é mesmo? E aí vem a análise do conto. Vamos entender agora, né, o processo dentro desse contexto. Tá? O conto apresenta uma história de amor, tá, não correspondido, obsessão e resignação, narrada de forma irônica e com um toque de humor melancólico. A protagonista se apaixona por Antenor e passa anos tentando conquistá-lo, através de métodos que vão desde telefonemas e cartas até simpatias e feitiços. A narrativa explora temas como ilusão romântica, idealização do amor e a passagem do tempo. Né? É tudo que vai acontecendo na história dela, né? É aquilo que ocorre de uma maneira geral. Depois o contexto histórico e social, né? Vamos ver o que está acontecendo dentro desse contexto. Tá? Olha só, o conto se insere em um contexto social no qual a mulher, especialmente em décadas passadas, né, lógico, era educada para ver o casamento como meta principal da vida. A protagonista se apega a um ideal romântico e que não se concretiza, ou seja, aquilo que ela queria acaba não acontecendo, né? Revelando como a sociedade moldava as expectativas femininas em relação ao amor. Lembre-se que Lígia Fagundes Telles está tentando, dentro desse contexto, mostrar ainda a figura da mulher iludida, tá? Presa aos valores românticos e às histórias do passado, na crença de que as coisas podem acontecer magicamente a seu favor, né? Sem ter uma perspectiva clara de que o homem não gostava dela. Tá? A deixou, não se sentiu atraído, e nada do que ela fizesse poderia vai despertar sua atenção, pelo menos não positivamente, né? Então toda a insistência vai minando cada vez mais, né? Ou seja, ainda não se tinha esse conceito na época, mas era o mais puro assédio, né? Erótico que estava acontecendo, e ele se sentia cada vez mais distante dela por causa disso. Tá? Vamos lá. Dentro do nosso contexto histórico e social, o conto se insere em um contexto social no qual a mulher, especialmente em décadas passadas, era educada para ver o casamento como meta principal na vida. A protagonista se apega a um ideal romântico, como nós falamos, que não se concretiza, revelando como a sociedade moldava as expectativas femininas em relação ao amor. É ainda aquela visão romântica de telenovela. Estrutura narrativa. O conto segue uma estrutura cronológica linear, tá? Acompanhando o amadurecimento da protagonista desde sua juventude até a idade adulta. A narrativa é fragmentada com episódios que mostram suas tentativas frustradas de conquistar Antenor. Ela não desiste. Depois vem as personagens. Primeiro a protagonista, que é a nossa pomba enamorada, é assim que ela se apresenta, né? Dentro das cartas que manda. Uma mulher romântica e ingênua que passa a vida obcecada por um amor não correspondido. Sua evolução é marcada por momentos de esperança, desilusão e resignação. Lembrando que pomba enamorada são aqueles codinomes, né? Aqueles nomes código que são utilizados muitas vezes em programas de rádio, né? Em que a moça vai lá e declara seu amor, declara o seu sofrimento. Tá? Que era o que ela fazia. Antenor, homem indiferente aos sentimentos da protagonista, representa a figura do homem insensível, que não reconhece ou valoriza o amor que lhe é oferecido. Isso daí também não é pecado. Juvan, personagem que representa a segurança e estabilidade emocional, ele se casa com a protagonista, embora ela nunca esqueça completamente Antenor. Então, são os valores, né, que são buscados. Rony, melhor amigo da protagonista, que a auxilia em suas tentativas românticas e simboliza um contraponto mais realista. A cigana, figura simbólica que representa a esperança e o destino.
trazendo um elemento místico para a história. Sim, tá normal isso daí acontecer. Temas principais, vão vendo? Isso daqui é muito importante, porque sempre é aquilo que a gente tem que observar. Amor idealizado e realidade. O amor, ele é em si uma fantasia. Tá? Ah, mas ele é um sentimento? Vejam, os sentimentos precisam ser nomeados para que a gente os identifique. Né? A relação de empatia, a relação de desejo, a convivência de prazer, são coisas que podem ser administradas separadamente. Tá? E que, por isso, muitas vezes, um ou outro desses fatores acaba não sendo contínuo dentro de uma relação. Tá? Então, olha só, o protagonista projeta uma paixão que nunca se concretiza, mostrando a diferença entre a fantasia romântica e a dura realidade. A realidade não é que as coisas vão acontecer. Obstinação e ilusão. A história retrata como a obstinação pode levar à autoenganação, mantendo a personagem presa a um amor inexistente. Ela fica construindo a persistência dela, tá? Faz com que ela acredite em algo que não existe e que já ficou claro para todo mundo. O tempo e a mudança, a passagem dos anos e as transformações na vida da protagonista mostram sua evolução emocional e as marcas do tempo. Ela tem o primeiro filho, tem um segundo filho, continua entrando em contato com ele, mas em dado momento é como se ela tivesse transformado num amigo, em alguém a quem ela precisa mandar uma informação, mesmo que o sentimento não exista mais. Tá? Então, as marcas do tempo são registradas pela expectativa final, né? Em que ela resgata algo que estava sendo apagado quando houve a perspectiva de talvez ele aparecer pela previsão de uma cigana. Destino e superstição, lógico, né? A crença em simpatias e previsões esotéricas reforça a esperança persistente da protagonista em um final feliz. Ela acredita no final feliz. Tá? Resignação do amor, ou seja, ressignificação. Li errado, né? Ressignificação do amor. No final, há uma ambiguidade se a protagonista ainda busca antenor ou se abre para novas possibilidades de amor. Ou seja, ela está com antenor ou ela quer novas possibilidades de amor. Mas lembre-se que ela continua casada. Então, ela é uma eterna insatisfeita, porque aquilo que ela desejava ela não pôde alcançar, então, para ela nada mais tem sentido, nada mais tem valor. Essa daí é a percepção dela. Estilo de linguagem, importante. O conto apresenta um tom irônico e levemente humorístico, evidenciando nas descrições nos planos mirabolantes da protagonista. A linguagem é fluida e coloquial, aproximando-se do leitor e tornando a narrativa envolvente. Então, vejam, são estratégias literárias, tá, para poder conquistar o público. Não? Então, você colocar humor e não o tempo inteiro dor é algo atrativo. Depois, você tem questões como a linguagem coloquial, que é própria, vai de jornais, que é para poder envolver todos os leitores, ou seja, privilegia o leitor mais humilde, tá, dentro desse contexto. Depois, o simbolismo. Nós temos o baile da primavera, representa a ilusão inicial do amor romântico. Veja, ao mesmo tempo, a primavera tem seu ritual de passagem, né? É como se fosse a época do acasalamento, a época em que a feminilidade se aflora. Então, tem vários significados. Cartas e telefonemas são símbolos da insistência e do desejo de manter viva uma relação unilateral. Por isso que ela liga. É necessário mantê-la viva. Os feitiços e as simpatias mostram a tentativa desesperada da protagonista de controlar o destino e mudar a realidade. Ela quer controlar, ela não aceita aquilo que está acontecendo. O vestido azul turquesa no final do conto simboliza renovação e esperança, podendo indicar um novo recomeço, mas é um novo recomeço que ela acredita, por isso que ela veste. É como se ela estivesse fazendo renascer esse sentimento. Tá? O narrador e o ponto de vista. Então vamos entender como é que funciona. O conto é narrado em terceira pessoa,
com o narrador onisciente. O que é isso? Ele revela os sentimentos e pensamentos da protagonista. Esse recurso permite que o leitor compreenda tanto sua ingenuidade quanto sua obstinação, ou seja, aquilo que ela busca de qualquer jeito. Construção do final. Veja. O desfecho do conto é ambíguo, deixando em aberto se a protagonista finalmente superará sua paixão antiga ou se continuará presa à sua esperança romântica. Isso já está bem enfraquecido no final. Tá? A previsão da cigana e sua decisão de ir à rodoviária sugerem um ciclo que pode se repetir, ou seja, ela fazer renascer nela mesma essa estrutura, essa valorização, esse conceito de prazer, não? E o conto é uma crítica à idealização romântica e às expectativas irreais sobre o amor. Tá? A protagonista representa muitas mulheres que foram ensinadas a esperar por um amor que as complete, sem perceber que a vida continua e o tempo passa. O humor e a ironia utilizados na narrativa tornam a história envolvente e reflexiva, deixando no leitor uma sensação agridoce sobre as ilusões amorosas e as formas de superá-las. Como é que eu vou superar toda essa estrutura? Como é que eu supero a dor? Como é que eu supero isso? Lembrando que todas essas relações são relações íntimas, relações pessoais. É a construção das suas expectativas a partir de suas próprias fantasias, e fantasias estas que são construídas dentro do contexto na cabeça das mulheres, dentro de uma perspectiva romântica, para que elas invistam atenção na figura masculina, mesmo que isso signifique depois uma decepção, tá? E aí vem a questão da maturidade ou não dentro desse contexto, tá certo, minha gente? Então, até o nosso próximo encontro, aí falamos sobre mais contos de Lígia Fagundes Telles, essa mulher brilhante que tem quase sempre como protagonistas da história figuras femininas, que ela defende, que ela expõe, na verdade, em todos os seus nuances. Tá certo? Até mais, minha gente.